Professor Joaquim, mais uma vez. Galera, vamos continuar então nosso estudo, né, sobre o delito de furto. Fizemos uma primeira parte, uma introdução, fizemos uma questão de concurso. Agora vamos continuar aprofundando nesse delito, pessoal. Delito de furto esse, galera, que despenca nas provas, tá? Despenca sempre. Então, muita atenção com esse crime. Pessoal, continuando aqui, veja o seguinte, ó. Uma coisa que é muito importante, que cai demais nas provas, é sobre a consumação do furto. Quando que esse crime se consuma, pessoal? Será que para o furto se consumar, né, você aprendeu, furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Será que para esse furto se consumar, o agente tem que subtrair a coisa alheia móvel e conseguir ficar com ela um longo período de tempo? Será que para se consumar ele tem que subtrair essa coisa de terceiro, coisa alheia móvel, e ter sobre ela uma posse tranquila, mansa, pacífica? Será que é assim? Será que só nessas hipóteses o furto estará consumado? O agente subtrai bem da vítima e fica com a posse de forma tranquila, por um grande período de tempo? Será que precisa disso para o delito de furto estar consumado, pessoal? Toma muito cuidado com isso, galera, muito cuidado. Porque olha o que eu anotei para você aqui, olha o que você vai anotar no seu caderno. Quando que se dá a consumação do furto? Veja, a consumação do furto, ela se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente. Galera, aqui é tranquilo, né? O agente está subtraindo coisa alheia, coisa da vítima. E essa coisa passa para o poder do agente. A vítima, então, perde a disponibilidade sobre essa coisa. Então, realmente não há dúvida que a vítima perde a sua disponibilidade, né? Então, essa primeira noção da consumação, não há dúvidas, né? O delito de furto para se consumar é quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, passa para o poder do furtador. E, portanto, a vítima perde a disponibilidade sobre a coisa. Até aqui, tranquilo. A dúvida é aquela que eu falei. Para se consumar, a coisa passa para o poder do agente. A vítima perde a disponibilidade sobre a sua coisa, sobre o seu bem. Isso tem que durar muito tempo? O agente que subtraiu, passou para o poder dele a coisa. Para se consumar o furto, ele tem que ter sobre essa coisa que ele subtraiu, que passou para o poder dele, uma posse mansa e pacífica, tranquila? Pessoal, é aí que tá, ó. Olha o cuidado agora. A consumação se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente. A vítima, portanto, perde a disponibilidade sobre a coisa. Olha agora. Ainda que por um curto espaço de tempo. Aí, pessoal, ó. Então, o furtador subtraiu o bem da vítima. Para o furto se consumar, ele tem que necessariamente ficar muito tempo em poder desse bem da vítima? Não, pessoal, não. Veja o entendimento, ó. O furto estará consumado. Basta a coisa subtraída passar para o poder do agente, a vítima perder a disponibilidade. Ainda que isso dure um curto período de tempo, ainda que por um curto espaço de tempo. E mais, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Professor, mas eu achava que
O furto só se consumava, aqui eu sabia. A coisa subtraída tem que passar para o poder do agente. A vítima perdeu a disponibilidade sobre a coisa. Até aqui eu sabia. Só que eu achava que a posse da coisa passar para o poder do furtador, poder do agente, isso tinha que durar muito tempo. E ele tinha que ter sobre a coisa subtraída uma posse mansa, pacífica. Ele se deslocou muito com a coisa em suas mãos. Não, pessoal, não. Cuidado com isso, anota isso, ó. Mais uma vez, a consumação do furto se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente. A vítima perde a disponibilidade sobre essa coisa, ainda que por um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica, pessoal. Não precisamos de ter deslocamento do agente com a coisa para o furto se consumar. Não é necessário posse mansa e pacífica, pessoal. Não é necessário longo período de tempo com a coisa em mãos do furtador para o delito se consumar. Pessoal, nada disso. Então anota aqui, ó, o momento consumativo do furto. E digo mais. O furto estará consumado ainda que a coisa, anota, não saia da esfera de vigilância da vítima. Ainda que a coisa não saia da esfera de vigilância da vítima. Professor, me explica isso. Como assim? O furto estará consumado ainda que a coisa não saia da esfera de vigilância da vítima? Exatamente. Olha esse exemplo, galera, que você vai anotar agora no seu caderno. Ó. Imagina esse exemplo. Imagina uma funcionária doméstica, né? Ela subtrai, ela se apodera de joias da patroa, por exemplo, e coloca essas joias debaixo de um tapete da casa. Com qual intenção? Deixa lá debaixo do tapete. Ao final do expediente, ela vai lá, pega as joias e leva embora com ela. Imagina isso, né? Funcionária doméstica pega a joia da patroa, coloca debaixo do tapete para que ao final do expediente ela possa pegar essas joias e levar embora. Pessoal, veja, numa situação como essa, em que a funcionária doméstica se apodera das joias da patroa e coloca debaixo do tapete, com a intenção de pegar depois ao final do expediente e levar embora, pessoal, o crime já está consumado. O furto já está consumado, galera. Olha que interessante isso, já está consumado. Veja que nesse caso, a coisa alheia móvel, que é a joia, não saiu da esfera de vigilância da vítima. Não saiu da esfera de vigilância da patroa. O furto já está consumado. Anotou esse exemplo? Então, beleza, hein? O furto está consumado, ainda que a coisa não saia da esfera de vigilância da vítima. Certinho, pessoal? Sacou esse exemplo? Interessantíssimo esse exemplo, né? Que pode cair na sua prova. E aí, pessoal, ainda sobre a consumação, veja, você aprendeu então que o furto está consumado, bastando a coisa subtraída passar para o poder do agente, portanto a vítima perde a disponibilidade sobre ela, e isso pode durar pouco tempo, ainda que por curto espaço de tempo, não precisa ter deslocamento do agente com a coisa, não é necessária a posse mansa e pacífica, o furto está consumado, ainda que a coisa não saia da esfera de vigilância da vítima. Você entendeu isso tudo. E aí, pessoal, o que mais que é interessante? O Supremo e o STJ, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles entendem que a consumação do furto é dessa forma. É dessa forma. E aí, o que eles dizem? Significa o quê? Supremo e STJ adotam
esse momento consumativo para o furto, da forma que explicamos. E como é que chama isso, pessoal? Como é que o Supremo e o STJ chamam isso? Eles falam assim: se adotamos como consumação do furto esse entendimento, diz Supremo e STJ, no Brasil, então, adotamos a chamada teoria da amócio. Pessoal, escreve amótil, né, com T, mas fala amócio, tá? O T tem som de C, teoria da amócio, pessoal. Também chamada de teoria da apreêncio. Apreêncio, tá vendo aqui? Apreêncio. Professor, o que é isso? Teoria da amócio ou teoria da apreêncio? É justamente o que você aprendeu aqui, ó. Dizer que o Brasil adota a teoria da amócio ou da apreêncio significa que no Brasil a consumação do furto se dá dessa forma. A coisa subtraída passa para o poder do agente, a vítima, portanto, perde a disponibilidade sobre ela, ainda que por um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. É isso que significa, é isso que é a teoria da amócio, também chamada teoria da apreêncio. Teoria da amócio da apreêncio. Professor, isso cai em prova? Galera, não há a menor dúvida, despenca na sua prova. Grave esse nome. Essa é a teoria adotada no Brasil quando o assunto é consumação do crime de furto. Teoria da amócio, teoria da apreêncio. Teorias adotadas tanto no Supremo quanto no STJ, pessoal. Essa é a nossa teoria no Brasil sobre o momento consumativo do furto. Ótimo, professor. Tô sacando tudo. Ótimo. Mas, professor, me explica aquele exemplo. Eu já vi uns exemplos em prova assim. O cara, ele pega a carteira da vítima, né? Ele subtrai a carteira da vítima, se apodera da carteira da vítima e parece que ele é meio maluco. Sabe o que ele faz? Ele pega a carteira da vítima que ele se apoderou e joga ao mar. Joga ela fora. E aí, professor? O furto estará consumado nessa hipótese? Veja que o agente, que o furtador, ele subtraiu a carteira da vítima, o bem da vítima. A carteira tinha dinheiro, só que o furtador, o agente que subtraiu, ele não se enriqueceu com essa subtração, porque ele não ficou com dinheiro, ele jogou a carteira no mar. Aí fica a pergunta, pessoal. Será que para o furto se consumar, eu tenho que ter o enriquecimento do furtador? Será que necessariamente o furtador tem que se enriquecer com a subtração? Será que necessariamente eu tenho que ter o locupletamento por parte do furtador? Professor, o que é locupletamento? É enriquecimento. Será que aquele que furta, que subtrai bem alheio, ele necessariamente tem que se enriquecer para o furto se consumar? Pessoal, cuidado com isso. O furto, anota, a consumação no furto, a consumação do furto, não depende do locupletamento do furtador. Não depende, pessoal. Não depende. O furto se consuma e para se consumar, não depende do furtador se enriquecer com a subtração. Então, nesse exemplo, em que o furtador subtrai a carteira da vítima e joga ela no mar, cheia de dinheiro, não se enriquece com a subtração, pessoal, o furto estará consumado mesmo assim. O furto estará consumado num exemplo como esse.
tá? Na sua prova, é bem provável que eles vão jogar um exemplo desse. Fulano subtraiu carteira de Beltrano e jogou a carteira ao mar. Furto tentado. Não, senhor. Furto consumado. A consumação do furto não depende do locupletamento do furtador. Para o furto se consumar, não precisa que o furtador se locuplete, né? Não precisa que o furtador se enriqueça. Ok, pessoal? Tá? Cuidado com isso. Já que falamos da consumação no furto e a tentativa, né? Será que o furto é um crime que admite tentativa? Será que ele admite tentativa? Pessoal, não há a menor dúvida. Você vai anotar isso. A tentativa no furto é possível? Sem a menor dúvida. A tentativa no furto é plenamente possível. Plenamente possível, pessoal. Tá? O crime de furto admite tentativa. Tá? Tanto, pessoal, você vai anotar o seguinte. Tanto furto admite tentativa, até porque o furto é um crime plurissubsistente. O que é isso, professor? Crime plurissubsistente? Lembra, eu falei isso nas aulas de homicídio. O furto é crime plurissubsistente. Ou seja, a sua execução admite o fracionamento em vários atos. Então, pessoal, num crime plurissubsistente como o furto, cuja execução admite fracionamento em vários atos, num crime como esse, não há a menor dúvida que se admite a tentativa. Joia? Tranquilo? Beleza. Pessoal, e mais uma questão recorrente em provas, ó. Recorrente em provas, essa aqui, ó. É a questão da vigilância constante, né? Pessoal, veja o seguinte. A prova joga assim para você, né? Fulano entrou no supermercado e esse supermercado está monitorado por câmeras por toda parte. Inclusive, tem seguranças ali dentro da loja do supermercado. Então, além das câmeras, do monitoramento eletrônico, tem seguranças ali, físicos, né, armados ali, fazendo a segurança do supermercado. Se o sujeito entra no supermercado e tenta furtar algo, diz a questão, o simples fato de haver um sistema de vigilância constante, o simples fato de haver monitoramento eletrônico, segurança armada, já torna a consumação do furto impossível. Tá certo, pessoal? Será que eu posso afirmar isso? Olha, se o estabelecimento comercial tem sistema de vigilância constante, câmera para todo lado, segurança armado, isso por si só já torna o crime de furto impossível. Já torna a consumação do furto impossível. Pessoal, cuidado com isso, hein? Cuidado. Pessoal, existência de sistema de vigilância constante, monitoramento eletrônico, segurança armada. Isso, por si só, torna impossível o crime de furto? Por si só, torna a consumação do furto impossível? Não, galera. Não. Não. Temos que analisar o caso concreto. Claro que teremos caso concreto em que esse sistema de vigilância tornará o crime de furto impossível, tornará a sua consumação impossível. Mas nem sempre. Mas nem sempre. É o que diz a súmula 567 do STJ. É o que diz o quê? A súmula 567 do STJ, que você vai abrir no seu vadimeco. Súmula 567 do STJ. O que diz a súmula 567 do STJ? Ela fala justamente isso.
A existência de sistema de vigilância, de monitoramento eletrônico, segurança armada, por si só, não torna impossível o crime de furto. Não torna impossível. Pode tornar, mas nem sempre. Não dá para afirmar que por si só a vigilância constante torna impossível o crime de furto. Não dá para afirmar isso, pessoal. É o que diz a súmula. O caso concreto deverá ser analisado. Ok? Cuidado com essa súmula, que ela despenca nas provas. A existência de sistema de vigilância, monitoramento eletrônico, segurança armada, por si só, não torna impossível o crime de furto. Por si só, não. Temos que analisar o caso concreto para ver se tem mais alguma circunstância que tornaria o crime de furto impossível. Joia, pessoal. Beleza? Para a gente fechar nosso bloco, pessoal, mais esse bloco, eu quero analisar com vocês o parágrafo 1º do 155. Veja, até agora eu fiz com vocês o artigo 155 caput. Agora eu quero ir no parágrafo 1º. E eu já comentei com vocês no finalzinho da primeira parte sobre o parágrafo 1º. O que eu falei? Eu disse, pessoal, que o parágrafo 1º, quando você abre aí no seu vadimeco, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, o que eu tenho ali? Eu tenho uma causa de aumento de pena para o furto. Diz o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, que a pena do furto será aumentada em 1/3. Ó, a pena do furto será aumentada em 1/3 se o furto for cometido durante o repouso noturno. Se o furto for cometido durante o repouso noturno. Professor, mas o que é repouso noturno, né? Beleza, o furto praticado no repouso noturno, a pena aumenta de 1/3. Mas o que é repouso noturno? Pessoal, repouso noturno, próprio nome, né? É o período à noite, em que as pessoas vão descansar. E a lei entende que num período como esse, a vigilância sobre o patrimônio fica diminuída. Então, se um furto acontece numa hora dessa, a pena tem que ser maior para esse cara. Porque ele se aproveitou, né, do repouso noturno das pessoas, desse período à noite para as pessoas descansarem, em que a vigilância sobre o patrimônio estava diminuída e ele foi lá e furtou. Então a pena tem que ser maior. Né? Então faz sentido isso. Só um detalhe, pessoal. Essa noção de repouso noturno, ela varia conforme a localidade. Você há de concordar comigo que o repouso noturno na cidade de São Paulo, por exemplo, vai começar muito mais tarde, porque é uma cidade que não para nunca, né? Não para nunca. Só agora, né, no coronavírus, que todo mundo parou. Mas São Paulo, em condições normais, o repouso noturno lá começa muito mais tarde do que, por exemplo, uma cidade do interior de Goiás. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, aí, ó, sei lá, Goianésia, né? Vamos supor, o repouso noturno lá começa, sei lá, 6 da tarde já começou o repouso noturno. Na Grande São Paulo, o repouso noturno começa que hora? Meia-noite. Então, essa noção de repouso noturno varia conforme a localidade. Pessoal, isso tem um nome. Quando eu me valho do costume local para entender uma expressão da lei penal, veja, para entender a expressão repouso noturno da lei penal, eu estou me valendo dos costumes. Repouso noturno em São Paulo é 1 hora. Repouso noturno numa cidade interior de Goiás tem outra noção? Como é que chama isso, pessoal? É o chamado costume interpretativo. O direito penal admite o costume interpretativo. O costume que ajuda a interpretar expressões da lei penal. O que mais que é interessante aqui? Pessoal, há um entendimento, né, que vai cair na sua prova o seguinte. Você deve pensar assim, professor, para incidir esse aumento de pena, imagina, o cara vai furtar uma casa durante o repouso noturno. Necessariamente os moradores têm que estar presentes? Pessoal, não. Sabia disso? Os tribunais, eles admitem o aumento de pena pelo repouso noturno, ainda que, por exemplo, o cara vai furtar a casa e a casa esteja vazia.
Então não é condição necessária para ter o aumento de pena pelo repouso noturno que, por exemplo, a casa que vai ser furtada esteja com moradores, não. A casa pode estar vazia. E se ela é furtada durante o repouso noturno, teremos aumento de pena, tá? Não há obrigatoriedade de presença dos moradores, por exemplo. E veja, e ainda que eles estejam presentes, não há necessidade, obrigação de estar presentes para o aumento de pena incidir. E ainda que eles estejam presentes, também não é obrigatório que eles estejam descansando, né? Imagina aquele exemplo. A família está na casa à noite comemorando o aniversário do filho. E nesse momento o furtador entra. Teremos furto durante o repouso noturno. As pessoas estão no seu repouso noturno, ainda que não estejam descansando. Estão comemorando o aniversário. Mas vai incidir o aumento de pena, sem a menor dúvida, tá? Então o aumento de pena, ele incide sim pelo repouso noturno, não sendo obrigatório que, por exemplo, a casa esteja vazia, que a casa esteja com moradores, não, ela pode estar vazia, os moradores podem estar ausentes da casa, o cara vai lá e furta a casa, no repouso noturno, incide o aumento de pena. Ou ainda que eles estejam presentes, não precisam estar descansando para o aumento incidir. Joia, pessoal? E mais um detalhe para a gente fechar aqui é o seguinte. Esse aumento de pena pelo repouso noturno, anota, vai incidir tanto no furto simples do caput, quanto no furto qualificado, tá? Os tribunais vêm decidindo isso. Nada impede desse aumento de pena incidir no furto simples, que está no caput do 155, e da mesma forma, esse aumento de pena poderá incidir no furto qualificado, tá? Então, o aumento de pena pelo repouso noturno poderá ocorrer tanto no furto simples do caput, quanto nas hipóteses de furto qualificado, que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Joia? Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Para a gente fechar nosso bloco, vamos fazer aqui mais uma questão, pessoal. Essa segunda questão, ela traz um tema que a gente vai ver daqui a pouco, e a gente já vai adiantando para você já ir sentindo, né, mais a matéria, questão de delegado, né? Veja aqui, questão de delegado. Diz o seguinte: para subtrair um automóvel, X de forma violenta danificou sua porta. Nesse caso, X deverá responder. Galera, veja, o agente ele foi o quê? Subtrair o automóvel. E para subtrair o automóvel, conseguir entrar lá dentro, ligar o carro e fugir, ele teve que causar danos na porta, né, do próprio carro. Pessoal, veja, nós teremos aí o crime de furto. Crime de furto, né? Professor, mas teve violência, veja. Galera, violência, grave ameaça contra a pessoa, aí é roubo. Se a violência, como no caso aqui, foi empregada na própria coisa, aí é furto mesmo, tá? E a gente vai ver daqui a pouco o seguinte, pessoal, nós vamos ver que o furto será qualificado quando ele é cometido com o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, por exemplo, fulano quer subtrair um computador que está dentro do carro. Ele quebra o vidro do carro para pegar o notebook. Aí o furto é qualificado pelo rompimento de obstáculo. Agora, nesse caso aqui, ele rompeu a porta, né? Ele, né, destruiu a porta para roubar para furtar o próprio carro. Mas veja que nesse caso, a porta integra o carro. Se a coisa que foi rompida, foi aí destruída, compõe o próprio objeto visado, não temos qualificadora, pessoal. O furto vai ser simples mesmo, tá? Então, aqui nesse exemplo, teremos furto simples, que absorve o crime de dano pelo princípio da consunção. Então, o agente vai responder apenas pelo crime de furto
em razão do princípio da consunção. O furto absorve o dano, tá? E aqui seria um furto simples, porque o obstáculo que foi rompido compõe a própria coisa avisada. Então é furto simples, pessoal, não é furto qualificado. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso melhor, certinho? Então até o próximo bloco. Abraço.